Falando em reforma, uma das suas propostas é uma mudança drástica na CLT. Para o trabalhador que nos escuta e nos assiste hoje aqui na TMC, qual o direito que ele tem hoje que você irá mudar no seu governo? O direito principal dele é o direito de trabalhar. É o principal que ele não tem. Né? Assim, o principal direito trabalhista das pessoas é o direito ao trabalho. E ele está sendo mitigado e está deixando de existir. A gente está perdendo o trabalho, especialmente o trabalho formal. Olha que loucura. O trabalho formal é o trabalho, no fim do dia, que permite que a pessoa ela seja titular de uma série de direitos e que ela contribua com a própria previdência. Hoje, uma pessoa que está completamente na informalidade, ela vai ter o básico do regime previdenciário, o que acaba gerando um rombo previdenciário, ou seja, ela não está contribuindo como as demais que estão formalizadas. Aquela pessoa ela fica vivendo à margem do sistema, não só previdenciário, mas do sistema legal brasileiro. Aquela pessoa gera insegurança jurídica para quem está contratando ela, portanto, ela vai acabar recebendo menos por representar um risco, esse modelo de contratação. Aí você tem o MEI, que é um intermediário, que vamos ser sinceros, tá? Eu trabalho com MEI, eu tenho minha MEI. É um cambalacho que todos nós brasileiros temos que fazer para poder contratar alguém, sabendo que não vai tomar uma ação trabalhista e não vai pagar tantos impostos para o governo. Então, este modelo, o modelo da CLT, é um modelo que deu errado. Se a pessoa é contratada da CLT, ela perde metade do que ela deveria receber para dar para o governo via impostos. Ela sabe que não está valendo a pena, a pessoa prefere a MEI. Então, o que nós vamos criar um regime em que a gente aumenta a base porque a gente atinge o informal, todos contribuem, mas todos, como a gente aumenta a base de arrecadação, todo mundo contribui menos, mas aí o sistema fica de pé. Este é o modelo. O sistema previdenciário fica de pé, todo mundo vai pagar menos imposto porque a base aumenta, mas todo mundo está formalizado e todo mundo vira titular de direitos. Nós precisamos fazer isso. Do modelo como está, o emprego formal deixa de existir. E aí você tem da concorrência com o assistencialismo, que faz com que nos municípios em que há, vamos dizer, uma população mais humilde, com alta presença do Bolsa Família, o caminho adotado seja um pouquinho de Bolsa Família e um bico. Que é o que os homens nesses interiores fazem. Um pouquinho de Bolsa Família e um bico. O cara vai ficar para sempre pobre. Não vai dar para você fazer bico e ganhar mais de 3 mil reais, 4 mil reais por mês. Então aquela pessoa vai ficar sempre naquela linha da pobreza, sobrevivendo. E é muito humilhante, eu queria comentar isso, para um rapaz ou para uma moça jovem que tem ambição, ela fica ganhando esse valor baixíssimo, um pouquinho de Bolsa Família e um bico, ela vai ter que morar com seus pais, então ela não consegue gerar subjetividade, sabe? Ela não trabalha a subjetividade dela, ela não trabalha a própria independência. Ela mora com os pais, mora com os avós, porque a avó ganha aposentadoria, um tio faz um bico, o irmão tem um emprego na prefeitura, todo mundo vive lá sem a sua individualidade, sem conquistar materialmente o que quer, sem realizar seus sonhos. Então, o direito ao trabalho é o direito da emancipação das pessoas. Isso precisa ser dado às pessoas. Candidato, queria falar sobre o seu partido e também o MBL. O senhor diz que o Missão, sempre disse, inclusive a gente já teve aqui em entrevistas anteriores, pretende eleger uma bancada relevante no Congresso, que conta com isso para conseguir avançar e alavancar projetos, inclusive, que são inconstitucionais. A gente pode falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Mas o MBL, como berço do partido, tem um histórico de lideranças que chegaram a cargos públicos e depois romperam com o movimento, e muitas delas fazendo críticas à condução do grupo. Então, na época, o MBL não era um partido, agora existe o Partido Missão. Quero entender o que mudou para evitar que esse padrão se repita e se essa sequência de rompimentos não sugere que, quando chega a hora de transformar esse idealismo em atuação política, algo concreto de fato, a realidade do Congresso não acaba impondo limites ao projeto. Inclusive, muitos políticos que migraram para o PL. É uma boa pergunta, porque mostra uma falha de leitura nossa na seleção dessas pessoas, que mostra também que o idealismo de boa parte dos ativistas de internet tem limite, né? E o limite é a grana ou o voto fácil. E a gente pode reparar, você fez uma excelente observação, que todos os que saem acabam virando bolsonaristas, que eles vão para o PL. Ou seja, eles estão procurando um caminho fácil. O bolsonarismo é uma forma de você enganar idosos. O bolsonarismo é muito parecido com o escândalo do INSS. É um golpe que você dá em idosos para você tirar o dinheirinho deles sem que eles percebam direito o que está acontecendo. É isso. É uma forma de enganar a vovó. Então, essas pessoas, quando estavam conosco, tinham uma dificuldade maior, porque você ganha uma eleição conosco, você tem que criticar a gente da esquerda que é corrupta, a gente que é de direita que é corrupta, você não pode ser corrupto, você não pode ser comprado para receber mensalinho. Aí essas pessoas viram vereadores, aí elas falam, pô, mas eu quero ganhar um dinheirinho, eu quero ganhar a próxima eleição fácil, eu quero enganar a vovó também. Ah, vou pro PL. Aí a pessoa, naturalmente, para ser aceita no PL, é quase como se fosse um ritual de purgação. Ela tem que falar, olha, eu odeio o MBL, na verdade, era muito mal, eles eram terríveis. Ele usou o MBL para ganhar. Aí depois ele xinga.
Isso é sinal de desonestidade dessas pessoas, porque quem confiou nelas fomos nós. Então todas essas pessoas são desonestas. São desonestas, porque elas falavam uma coisa antes de ganhar a eleição e depois que ganham falam outra. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todas elas viraram bolsonaristas. Se fosse um problema do MBL, elas poderiam manter a posição que elas tinham e falar, olha, eu mantenho minha posição, não gosto nem do Flávio Bolsonaro, nem do Lula, nem do Jair Bolsonaro, mas o Renan é um autoritário. Mas o Kim, ele, sei lá, ele gosta de anime. Tudo bem, é uma crítica. Agora, por que todos viram bolsonaristas? Por que todos mudam a sua própria posição? Sempre após ganhar a eleição? É porque são oportunistas, são canalhas. E essas pessoas, elas são um péssimo exemplo. A beleza de ter montado o partido é que agora isso vai ficar muito mais difícil de fazer. O partido tem regras internas, a pessoa vai pagar pela infidelidade partidária, não vai dar simplesmente para sair do partido ao longo do mandato. E para crescer na estrutura do partido, a pessoa vai ter que demonstrar ao longo do tempo que ela é confiável, que ela não vai cometer esse tipo de erro. Então, sim, nós tivemos falhas de seleção, a sua pergunta é muito boa, nós não somos um grupo perfeito, agora a gente nunca teve erro de intenção. Ou seja, a gente nunca quis mentir para as pessoas. A gente confiou e foi traído. E nunca teve erro de conduta, porque já foram acusados de vários desses erros, inclusive de funcionarem como uma seita. Mas isso é uma coisa muito subjetiva. Isso funciona como uma seita. Eu posso então falar que qualquer grupo político é uma seita. Porque cabe bem, ó, o PT é uma seita do Lula. O bolsonarismo é uma seita do Jair, né? Eles amam. Eu posso falar que qualquer grupo que tem lideranças fortes é uma seita. Eu acho que essa é uma crítica meio vazia. O fato de eu ser uma liderança forte e de eu fazer com que as pessoas sigam um caminho só, que é o caminho das propostas que nós defendemos, é apenas uma questão de clareza. Ora, se você faz parte de um grupo como o nosso, que tem uma agenda que você precisa defender, eu vou exigir que a pessoa defenda a agenda. Não é assim que funciona? A pessoa quer estar num grupo, mas não quer defender o que o grupo pensa. E essa pessoa é uma oportunista. É porque no Brasil, vou comentar uma coisa, existe uma coisa chamada centrão, em que você pode entrar para um partido e aí você defende o que quiser dentro dele, porque o que interessa para o centrão é grana. Essas pessoas acham que nós somos um grupo do centrão, e nós não somos. Candidato, quero, se você me permite, explorar um pouco mais essa questão conceitual, essa pureza de ideias, porque lendo o livro amarelo, 2 termos me chamaram muito a atenção, até porque eles remetem à história do Brasil, o Estado Novo e as reformas de base. Então, sucintamente, queria que você falasse um pouco sobre as reformas de base, que nos lembram de João Goulart, né? Um filho político de Getúlio Vargas, que foi um ditador, e o Estado Novo remete justamente àquele período de 37 a 45. Aliás, teve um Estado Novo em Portugal também, que foi uma ditadura, né? Mas eu queria, se possível, que você detalhasse, então, qual que é a visão por trás desse conceito, se foi deliberado, se foi uma sacada, assim, acho que vale a pena a gente usar esses termos. E tudo isso são provocações aos nossos adversários. A ideia é provocar. Eu vou dar um exemplo. O livro amarelo, o termo livro amarelo, é uma provocação ao que houve, por exemplo, o livro vermelho do Mao Tse Tung, ou o livro verde do Gaddafi. É provocação mesmo, é para cutucar. Estou me apropriando dos termos que vocês usam. Estado Novo é um termo de Getúlio Vargas. Nós somos, em muitos termos, até algumas coincidências que pode achar que ali, mas nós somos oposição ao modelo dele. João Goulart também. Então, quando eu pego os termos deles, eu me aproprio. É uma coisa meio Mário de Andrade, aquela coisa da antropofagia. Eu vou deglutir o que vocês falavam e vou gerar algo completamente meu. Por exemplo, quando a gente fala da lei de responsabilidade gerencial, a gente fala em enviar representantes do Ministério da Fazenda para ajudar na gestão dos municípios. O termo que a gente usou, comissário, não acho que a gente vai usar esse termo no final, mas o termo é para provocar as esquerdas que utilizam esse termo. Os soviéticos. Os soviéticos. A ideia é provocar, apropriar e provocar. A ideia é gerar neles um incômodo. Porque esse incômodo faz com que eles entendam que nós chegamos para participar do grande jogo político e para provocar e para se apropriar de coisas que eles consideram quase religiosas. Aí sim eu brinco com o elemento seita deles. Porque se há um elemento tradicional dos nossos adversários, então eu me aproprio desses símbolos, torno eles meus e banalizo. Eu acho isso interessante. E fico feliz que você tenha notado, porque é para notar mesmo, a gente fez isso para cutucar. Mas será que as pessoas, em geral, aquela massa, né, que vai se transformar em voto, será que essas pessoas percebem essa sutileza? Porque é sutil, né, sofisticada essa relação com o passado, né, com os bolcheviques, os soviéticos e tudo mais. Mas talvez elas não vão perceber, mas aí quem percebe vai entender. São as pequenas, os easter eggs, né? Você vai jogando ali as armadilhinhas para o pessoal pegar. Você é uma pessoa inteligente, você captou. E é isso, é uma forma de cutucar, de provocar, de brincar.
Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.